Então, o que eu acho mais provável é que o Lula plante tarifas, mas vai acabar colhendo uma Magnitsky para o Alexandre sendo restituída. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E aí você faz uma reflexão nele, lembra? Em novembro eles tiveram um primeiro contato, falaram que teriam um encontro em breve, esse encontro não aconteceu. Em janeiro eles tiveram uma ligação telefônica, se não me engano foi em janeiro, e prometeram que haveria um encontro em março. Eu falo, ok, fiquei esperando esse encontro. O governo brasileiro chegou a pedir a data do dia, se não me engano, 16 de março para o governo americano. Eu soube disso por fontes internas do governo americano. O governo americano não deu a data ao Lula e anunciou a ida do Darren Beattie, o senior advisor, conselheiro sênior de Brasil, do Departamento de Estado ao Brasil. O Lula vai e toma a decisão, irritado, toma a decisão unilateral de não conceder o visto ao Darren Beattie, cancelar o visto dele, algo inédito na história da diplomacia brasileira. Daí você, depois disso, passa a ter... A reunião não acontece, tá? O Trump já encontrou, desde março, quase 15 chefes de estados diferentes. Não há previsão de um encontro com Lula. A possibilidade agora, que segundo eu vi uma matéria da CNN, não foi ninguém que me falou lá dentro do Departamento de Estado, a possibilidade agora ficou para o segundo semestre, o que seria muito estranho, uma vez que o segundo semestre é o semestre de campanha política. Então, você não tem data mais para o encontro de Trump e Lula. Quando eu pergunto dentro do Departamento de Estado, também não há previsão do encontro entre eles. Não estou dizendo que não vai acontecer, só estou dizendo que não está marcado. E, ao mesmo tempo, você enxerga o Lula quase que semanalmente fazendo provocações ao Trump. Fez várias, tem feito várias em relação à guerra do Irã, fez em relação à Venezuela, fez agora, recentemente, na Espanha, falas em relação a uma ação direta por conta da relação da treta que deu entre o Trump e o Papa. Então você está vendo o governo Lula cavando uma resposta do Trump, porque a expectativa é que eles respondam com tarifas. Eu, na minha opinião, pelo tudo que eu vejo dentro do governo americano, a chance de imposição de tarifas hoje ao Brasil é, de novo, perto de zero. Então, o que eu acho mais provável é que o Lula plante tarifas, mas vai acabar colhendo uma Magnitsky para o Alexandre sendo restituída. É o que eu acho que é a expectativa. Ou então o Trump vai ficar quieto, porque ele está percebendo, há um entendimento aqui nos Estados Unidos de que o Lula está tentando provocá-lo. Bom, eu sei que você não está parado e antes, para conseguir aí essas sanções aqui às autoridades brasileiras, você trabalhava muito junto e próximo ao Eduardo Bolsonaro. Agora, quem são os seus parceiros aí nos Estados Unidos? Continua sendo o Eduardo? E a pergunta que eu te faço também é, o Ramagem participa do grupo aí com vocês ou ele está simplesmente alheio, parado, aguardando aí o asilo nos Estados Unidos? Olha, o Eduardo é o meu meu parceiro principal, né? A gente normalmente faz as coisas juntos. Eduardo tem um papel, eu tenho meu papel e a gente se dá muito bem, nós nos tornamos amigos muito próximos. Óbvio que nem tudo a gente concorda 100%, mas nós nos tornamos amigos muito próximos e temos um alinhamento de propósito de propósito, eu posso dizer de 100%. Então, o Eduardo continua sendo o meu grande parceiro aqui, tudo que a gente faz é sempre junto. Os meus méritos são todos dele. E em relação ao Ramagem, o Ramagem ele está aguardando o processo de asilo dele. Ele, por conta enquanto ele não recebe uma autorização de trabalho, ele não pode exercer atividade remunerada aqui. Então ele também não tem nenhum envolvimento conosco. Agora, o Ramagem é um receptáculo, né? É um acervo de informações a respeito da situação do Brasil muito grande. Eu sempre digo isso. O trabalho feito aqui nos Estados Unidos é o de levar informações ao governo americano. O governo americano toma as suas decisões de forma soberana e com o interesse americano em primeiro lugar. Não fosse assim, a Magnitsky não teria tido seus efeitos suspendidos em relação ao Alexandre e a sua família. Então o que nós levamos é a informação e eles tomam a decisão da forma que eles querem, que eles acham que é melhor para o país deles, que eu quero, né? Eu vivo aqui e quero que os Estados Unidos façam o que é melhor para eles. Agora,
nós entendemos que há muitos pontos de convergência, de que não é bom para os Estados Unidos que o Brasil continue num sistema de consolidação de regime, que é esse regime que a gente tem agora, onde o Alexandre, por exemplo, se tornou tão poderoso que mesmo diante de todos esses escândalos, não há capacidade de resposta institucional a ele. Ele está agora buscando precedentes em processos de 2 anos atrás para se proteger. O Gilmar Mendes modifica a lei de impeachment para impedir impeachment de ministros. Isso é um regime que se consolidou e que se tornou a prova de qualquer resposta institucional. Por isso, é importante a pressão internacional e por isso que a gente leva essas informações ao governo dos Estados Unidos, que tem agido, na maior parte do tempo, no meu entender, corretamente. Felipe, sua pergunta para o Paulo. Paulo, aproveitando a tua resposta a essa pergunta da Neila e a última pergunta da Neila, o que algumas pessoas veem, né, a posição de você, Eduardo Bolsonaro, em relação a mostrar documentação para os Estados Unidos, até para os Estados Unidos se virarem contra o Brasil, né, no argumento dessas pessoas, né, com uma atitude, de certa forma, golpista, né, e contra o Brasil. Tanto é que o único momento que o Lula, esse mandato dele, teve uma boa avaliação da população foi exatamente quando ele se colocou contra a sanção do Brasil, contra a sanção do Alexandre de Moraes em relação à Lei Magnitsky, falando que estava defendendo a democracia, que estava defendendo a soberania do Brasil. Como é que você vê essa crítica, né, de passar da população a atuação de vocês, né, e como é que você vê a narrativa da esquerda em relação a esse assunto também? Felipe, você falou bem, é muita narrativa, né? Poucos fatos propriamente ditos. Em momento algum, ninguém trabalha contra o Brasil. A gente trabalha contra indivíduos dentro do Brasil que, na nossa visão, usurparam o poder e têm vilipendiado as nossas instituições. Então, obviamente, né, tá aqui a bandeira do Brasil nas minhas costas. Nós trabalhamos em favor do Brasil. E é muito fácil o espectador fazer essa conta. Ora, pelo que nós brigamos? Por liberdade de expressão, por liberdade de manifestação das pessoas, para que presos políticos sejam libertos, para que você tenha liberdade do que falar nas suas redes sociais. Como que isso pode representar um golpe de Estado? Como que isso pode ser ruim? Né? Eu acho que nós deveríamos ter chegado já a um consenso, né? O famoso fim da história, deveria ter estabelecido o consenso de que esse modelo, que é o modelo das democracias liberais, é o modelo mais bem-sucedido e mais próspero para a nossa sociedade. E nós obviamente, entendemos que, como houve esse processo de consolidação de regime que eu mencionei agora há pouco, não há caminhos para respostas institucionais dentro do Brasil. Por isso que o deputado Eduardo Bolsonaro, ex-deputado agora, fez um sacrifício pessoal em abandonar a sua vida, veio para os Estados Unidos com a mala para passar 3 dias e abandonou a sua vida, abandonou o seu mandato, sabia que ia encontrar reprimendas do Supremo Tribunal Federal, tinha uma eleição garantida para o Senado, era cotado antes até do próprio Flávio para ser candidato a presidente e estaria também liderando as pesquisas caso tivesse sido candidato. Eduardo abre mão de tudo isso e se sacrifica, não contra o Brasil, mas em favor do Brasil e contra estes indivíduos que usurparam o poder. Agora, há um conceito importante que eu acho que precisa ser esclarecido, que é a respeito, uma separação, né? Primeiro, é discutível se a recuperação do Lula de popularidade ali em setembro e outubro de 2025 aconteceu por conta das tarifas, né? Existe uma falácia que se algo aconteceu depois, não necessariamente significa que aconteceu por causa, né? Então, de fato, essa aconteceu depois, mas houve outros fatores. Por exemplo, naquele momento, os escândalos de corrupção tinham sumido do noticiário. Você teve uma injeção colossal de dinheiro, sem precedentes na história, em publicidade por parte da SECOM. Então, você teve muitos fatores que contribuíram com a aprovação da população do Lula. Nós fazemos pesquisas, inclusive dentro da campanha do Flávio, eles fazem também, nós fazemos pesquisas para saber como que a população enxerga determinadas coisas. As tarifas, nós não éramos favoráveis, Eduardo Bolsonaro e eu não éramos favoráveis. Nós somos gratos pela iniciativa do governo Trump, mas nós nunca pedimos essas tarifas e, pelo contrário, trabalhamos para que elas fossem retiradas na maior velocidade possível, e eu acho que fomos muito bem-sucedidos, bem mais sucedidos até do que o próprio governo Lula. Mas a população
A aprovação das tarifas é alguma coisa perto de 40%, ou era alguma coisa perto de 40% no ano passado. Quando você chega na aprovação da aplicação da Lei Magnitsky, esse número já passa de 70%. Era 60 e pouco no ano passado. Eu acho que depois do escândalo do Banco Master, as pessoas aprovam mais de 70% a aplicação das sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, essa separação é importante, Felipe. Tarifas são ruins, nós não queremos tarifas. Sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Foi um partido político grande no Brasil, rodou uma pesquisa em janeiro e outra em fevereiro para ver qual era o tema número 1 de importância para os brasileiros nesse momento. E, historicamente, a gente sempre espera que venha emprego, segurança e saúde ali no primeiro lugar, sempre brigando. Foi pela primeira vez que nós vimos, durante 2 pesquisas consecutivas, eu não vi a pesquisa de março, não tive acesso, mas em janeiro e fevereiro eu posso dizer a vocês que o item número 1 de preocupação do povo brasileiro era impeachment de ministro do STF. Então, o meu entender pessoal é de que sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal hoje em dia teriam enorme adesão da população, que mostrou, inclusive, foi às ruas em massa em São Paulo com cartazes falando de Magnitsky. Teve até gente que ficou chateada com bandeira dos Estados Unidos, mas a população, eu acho que vê isso de forma positiva, Felipe. Paulo, só para complementar a pergunta, Paulo, você falou que não trabalha junto com o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, mas sim para sancionar indivíduos. Quem seriam esses indivíduos? Olha, todos que a gente conseguiu sancionar foram algumas dezenas, eu nem consigo me lembrar da lista inteira, né? Mas nós tivemos aí todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos o Luiz Fux, menos o Cássio e menos o André Mendonça, e todos os seus familiares. Nós tivemos sanções ao secretário-geral, o ex-secretário-geral do TSE, José Levi. Nós tivemos sanção contra o Benedito, missão dada, missão cumprida. Nós tivemos sanção contra Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Nós tivemos sanção contra funcionários do gabinete lá do Alexandre de Moraes, inclusive o seu juiz auxiliar. Nós tivemos sanções contra... agora, se o Bessias passar, ele é bom que ele já está sancionado, já entra sancionado no STF e se mantém como seus colegas, está ali no mesmo nível. As sanções são contra esse indivíduo. Se nós pudermos ampliar, eu gostaria muito, por exemplo, de sanções Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal e, dependendo do comportamento de certas autoridades do Congresso Nacional, a elas também. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.